Olá, segunda-feira, 17 de março. No programa de hoje, um exemplo de coragem e dedicação. A história da índia Tapeba que aprendeu a ler para ensinar seu povo. Os detalhes sobre a operação de limpeza da Lagoa do Tabapuá. Tem orientação médica sobre como evitar e tratar a coqueluche. O comentário de política com Donizete Arruda. E as dicas para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Ela aprendeu a ler e escrever aos 16 anos de idade. Sofreu discriminação, mas não desistiu de lutar pelo seu povo. A índia Tapeba Sinhá foi a primeira professora da tribo. Até hoje leva conhecimento a crianças e adolescentes e faz questão de ter orgulho da sua origem. Na tribo de índios Tapeba, que deu origem ao município de Caucaia, encontramos a primeira professora indígena. Rita de Cássia Nascimento, de 40 anos, a Sinhá, começou a dar aula na tribo quando ainda tinha 16 anos. Eu aprendi a ler e escrever numa escola convencional, né, onde eu saía daqui da minha aldeia, ia para a escola no bairrozinho de Capuã. Né. Entrei na escola já com 16 anos. Nessa época, foi a mesma época também que eu comecei a trabalhar, né? Trabalhar na escola indígena. Quando eu estudava na escola convencional, a gente era muito maltratado nas escolas, né? A gente passava, os pessoal ficavam rindo, ficavam debochando, ficavam batendo na boca, fazendo dizendo que ia passando índio. Chamava a gente de carniceiro. Então, assim, a escola indígena, ela não tem esse tipo de preconceito. Mesmo que venha um aluno branco, jamais a gente vai fazer isso com ele. Porque a gente trabalha a igualdade, né? Então, a gente não pode fazer isso com ninguém. Sinhá foi professora durante 17 anos e há 5 é diretora da Escola Indígena Índios Tapeba. Segundo ela, vencer o preconceito foi seu maior estímulo para ser professora. Na realidade, isso era uma brincadeira, né? Porque assim, com 16 anos, a pessoa que faz a terceira série, para iniciar uma escola que nem a gente fez em 1990, então assim, o preconceito fez a gente fazer isso, né? E até hoje está dando certo. O que mais te marcou nesses anos de sala de aula, como professora e também como diretora? Eu acho que o que me marca até hoje, não é nem o que marcou, o que me marca até hoje é ver o meu ex-aluno, meu aluno, aquele meninozinho que na época, né, iniciou comigo, hoje está buscando melhoria, fazendo faculdade. Então assim, eu vi que o meu trabalho não foi em vão, que valeu a pena, né? É por isso que eu luto até hoje para que essa escola dê certo. Uma das ex-alunas de Sinhá, a pequena Evelyn Guimarães, não perdeu a oportunidade de elogiá-la. Ela era carinhosa, eu amava o jeito que ela tratava nós. E eu espero estudar com ela de novo. Hoje, a Escola Indígena Índios Tapeba conta com 240 alunos e foi a pioneira no Ceará a dar aula para alunos do ensino médio. E o que você acha que deve ser melhorado na educação indígena? Eu acho que tem uma visão política, eu acho que a escola indígena ela deve ser olhada com bons olhos, né? Porque a gente acha que até hoje a escola indígena ela sofre preconceito, né? Se você analisar uma escola que nem essa escola ela já está um espaço pequeno para a quantidade de alunos, né? Se você vê já está tudo improvisado. Então assim, além de outras coisas que a gente percebe, mas a mudança entre a época que a gente começou e hoje a gente já percebeu que teve um avanço grande, mas a gente espera que melhore cada vez mais. Boa tarde a todos. Segunda-feira, como de costume, dia de política aqui no Notícias da Gente. A crise está instalada em Brasília. A presidente Dilma realmente tem uma crise nas mãos e tenta operar da melhor forma possível essa questão. Um deputado escolhido por Caucaia tem também uma representatividade, tem feito acordos, tem participado de reuniões. Esse deputado é o Danilo Forte. Como ele tem reagido em meio a esse cenário de caos em Brasília? Olha, o deputado Danilo Forte está no centro da crise. Ele é vice-líder do deputado Eduardo Cunha, o inimigo número 1 da presidente Dilma. E a presidente errou, dizem que ela errou, mas o presidente não erra, ao escolhê-lo como inimigo.
E na queda de braço ele ganhou todas até agora. Ele convocou 10 ministros e fez uma comissão para investigar a Petrobras, que vai até viajar para a Holanda. Denúncias de corrupção na Petrobras é tudo coisa de milhões. 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Na Petrobras, roubo não existe de tostão. É tudo de milhões. E Danilo Forte foi quem fez a moção de apoio ao líder do PMDB, Eduardo Cunha. Danilo Forte foi quem defendeu, está coletando assinaturas para o PMDB já se tornar independente na bancada federal da Dilma. E o Danilo Forte foi quem está convocando para uma convenção extraordinária do PMDB em abril. O Danilo Forte está em todas nessa movimentação que reúne os deputados federais do PMDB. Os senadores não, mas os deputados federais do PMDB estão conflagrados. Formaram um blocão e nesse blocão também está o partido do prefeito de Caucaia, o Washington Góes. O blocão PROS também está. E o governador Cid Gomes tenta tirar o PROS do blocão. Mas o governador também sofre para tirar, porque a rebelião de Brasília é incontida. É a maior crise política do governo Dilma. Não imaginávamos uma crise tão grande no ano de uma reeleição. E não se sabe como essa crise vai terminar. Em Brasília há uma aposta, Jonas. A crise de Brasília, que afeta todas as prefeituras, que afeta os governos estaduais. Como afeta, você poderia perguntar. Você sabe como afeta? No meio dessa crise, a presidente Dilma não vai liberar recursos, emendas, ela anunciou contingenciamento. Você sabe o que é contingenciar? Sim, ela vai bloquear, deixar de stand-by. É mais ou menos isso? Ela vai deixar de liberar quase 30% das emendas. E aí eu conversei com vários deputados federais cearenses, eles disseram, mas se a gente pudesse pelo menos escolher qual é a emenda, ela não, foi ela que escolheu. Então ela poderia, os deputados dizer assim, tira um pedacinho de cada emenda minha. Não, ela escolheu ao bel prazer do Ministério do Planejamento. A revolta só aumentou com esse contingenciamento. Ninguém sabe como é que vai dar. O PMDB agora não vai mais indicar ministro do Turismo, ministro da Agricultura, a integração tem problema no PROS. O governador Cid Gomes fez uma reunião na semana passada com o presidente Eurípedes, com o líder do PROS da Câmara, Givaldo Carimbão, com o líder do PROS, Ataídes Oliveira, que é senador no Senado. O partido queria apoiar Eduardo Campos. Já pensou que loucura? Ele saiu do PSB para ir para o PROS por causa da candidatura de Eduardo Campos e agora o PROS está negociando o apoio a Eduardo Campos. É muita loucura política. Aí o governador acalmou o seu partido, fez um acordo, fez um aceno, disse que não ia sair, porque o governador chegou até a se discutir que ele saía. O ministro Aloysio Mercadante levou o PROS para conversar. Nossa, é muita confusão. E a presidente Dilma mandou avisar, e você já fica sabendo de primeira mão, ela não vai pôr os pousos na campanha dela aqui esse ano. Ela não vai subir no palanque do candidato do governador Cid, nem do candidato nem de Eunício, nem de ninguém. Ela não virá ao Ceará para evitar briga, para virar confusão. Resta saber se Lula vem. Agora, é muita confusão afetando a política cearense. Toda essa briga, Jonas, toda essa briga tem dois focos, Rio de Janeiro e Ceará. Foi a partir do movimento da presidente Dilma em fazer Eunício ministro da Integração para agradar o governador Cid que gerou essa briga toda. Ou seja, o ex-governador Vigílio Távora dizia que o Ceará era o centro do mundo. Parece que dessa vez foi. Porque se criou uma crise, contaminou a bancada do PMDB, a bancada do PMDB contaminou as outras bancadas, contaminou a Câmara, contaminou o Senado, a crise se estendeu, a presidente não soube apagar o incêndio, virou um grande incêndio e está aí, na segunda-feira, começando o incêndio. Ela vai ter que acalmar, porque ela não pode votar o marco da internet, deve ser votada agora a emancipação dos municípios, deve passa tudo lá. Aí os deputados estão dizendo que vão convocar até a presidente para ela explicar porque ela vive tanto de mau humor, para você entender como o clima está em Brasília.
Isso é resultado também da falta de traquejo da presidente. Ela não sabe negociar, não sabe dar atenção. Às vezes a atenção é tão importante para os políticos, né? Tudo que eles querem é um pouco de atenção, de zelo nesse sentido. E perde popularidade entre os políticos. Será que a gente pode falar de um movimento que está em Brasília, que é de volta para o Lula, aliás, de volta ao Lula para uma possível eleição agora nesse ano, Donizete? Olha, o Lula dessa vez nessa crise específica, ele ficou calado. E 10 em 10 políticos da base aliada de Dilma falam volta Lula. E há muito movimento de volta Lula, volta Lula, volta Lula, volta Lula. O PT quer o volta Lula, o PMDB quer o volta Lula. No Ceará, o governador Cid Gomes é hoje o mais próximo aliado da presidente Dilma. E ela o respeita, gosta muito. Ela deve estar aparecendo essa semana ao Ceará. Se não estourar outra crise, ela vem entregar maquinários aqui no Ceará. Agora, a situação política da presidente, ela é confortável, porque ela está bem nas pesquisas, mas ela está mal politicamente. E não adianta a gente fazer aqui, jogar pedra em político. Para a democracia tem que ter político. O problema não é que o PMDB é guloso. O PMDB tem 5 ministérios, o PT tem 20. Os maiores recursos não estão no ministério do PMDB, estão no PT. E ser ministro do PMDB, quem autoriza tudo é a Dilma, a presidente Dilma. O problema é que a presidente, ela centraliza tudo, decide tudo, resolve tudo. E o Lula diz, Dilminha, abre, Dilminha. Aí a Dilminha não abre e a crise estoura. Os líderes dela hoje, ela está discutindo aí outro que pode cair, o Arlindo Quinalha, que é o líder dela na Câmara e pode assumir o cearense, José Guimarães, que hoje é quem tem mais influência para negociar. O Ceará, mais uma vez, comprovando, tem prestígio no centro do debate. Vamos ver se tem essa força, porque ela não quer derrubar o Arlindo Quinalha, que é chamado de a múmia. Quer dizer que Arlindo Quinalha carrega a alcunha de múmia. É um pouco pejorativo, né, Donizete? É múmia, mas todo mundo tem seu apelido, né? Ele não resolve nada e a presidente Dilma tem que carregar essa múmia. Perfeito. E ela que carrega até quando der. Tomara que ela resolva a vida dela, porque o problema é grande. A situação da crise não dá mais para passar outra semana nessa confusão de Brasília. Muita briga. Perfeito. Para finalizar o nosso comentário de hoje, Donizete, eu peço que a gente aproxime um pouco o nosso debate sobre o pleito a nível estadual. Como é que está atualmente essa questão? Cid Gomes já despontou aí com algum candidato? Eunício continua firme em sua posição de se candidatar? Como é que está o cenário atual? A grande discussão é a primeira decisão que o Estado vai viver. Dia 4 de abril, o governador vai ter que decidir. Ele é ou não é candidato ao Senado? Ele sai ou não sai do cargo? Ele se desincompatibiliza ou não? Eu acho que ele não é candidato. Ele vem dizendo sistematicamente que ele não é candidato. Mas a decisão final é no dia 4 de abril. Se ele sair, o nome dele cresce a opção por Domingos Filho. Se ele ficar, uma outra alternativa é Zezinho Albuquerque. Mas há outros nomes, como Mauro Filho, como Leônidas Cristino, como a secretária Isolda Sela. 5 nomes. Um dos 5 será o candidato do PROS. Eunício Oliveira, do PMDB, diz que é candidato. Espera o governador decidir se sai ou se fica para ter uma conversa. O Ceará vai ter uma eleição animada, porque além disso tudo, ainda tem o PSDB de Tasso Gereissati, que quer disputar o Senado e quer lançar o DEM, o ex-prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, ao governo. Muita água, coisa clichê, vai rolar por debaixo da ponte. Donizete. Mas se tiver outro clichê melhor, você me arranja, porque a gente não quer criar o seguinte, tudo ainda está se negociando e o governador só vai decidir o candidato dele em junho. Vocês ainda vão nos aguentar falando muito quem é o candidato, quem é o candidato, quem é o candidato. E a gente fica por aqui nesse comentário de hoje, que já rendeu, como o Donizete disse, já foi muita água e ainda vem muita água para rolar. A gente continua comentando política, sempre às segundas-feiras, e a gente conta, sim, com a presença de vocês aqui nesse debate. Até a próxima segunda. Aqui tem trabalho. Deve levar mais 3 semanas a operação de limpeza da Lagoa do Tabapuá, em Caucaia. As equipes trabalham para retirar os aguapés do local e combater os focos de dengue. O repórter Alberto Gurgel tem os detalhes.
A Lagoa do Tabapuá é um dos principais locais de lazer dos moradores de Caucaia. Para sua conservação e evitar foco de mosquitos proliferadores de doenças, a lagoa está passando por uma ação de limpeza. A margem da lagoa está coberta por aguapés. Para a realização desta ação, estão sendo utilizados um trator e 2 caminhões caçamba. A iniciativa terá duração de 30 dias, com a estimativa de coletar 200 carradas, cada uma com 10 a 12 toneladas de plantas. Primeiro, o benefício principal é a limpeza. Os transeuntes e os munícipes que aqui transitam e moram, eles ligam para a Secretaria de Patrimônio, pedem a limpeza e de pronto a Secretaria e o Governo Municipal de Caucaia atende fazendo a limpeza. Todo ano a gente faz. Ano passado nós fizemos, tiramos mais de 200 carradas de caminhão trucado daqui da Lagoa de Aguapé e esse ano vamos fazer da mesma forma. O aguapé, também conhecido por baronesa, é um vegetal aquático composto por 95% de água, podendo crescer até 1 metro acima da superfície, e as raízes também podem chegar a 1 metro de profundidade. Aos finais de semana, a lagoa é frequentada por moradores que a utilizam como lazer. Para este comerciante, esta ação de limpeza vai atrair novamente os clientes. A gente espera que termine aí de limpar e que o pessoal volte, venha tomar banho na lagoa, a água está limpa. Já vieram um pessoal aí que faz pesquisa com esse mato aí e falaram que em termos da água, a água está limpa. A água é só questão de limpar mesmo e limpando melhora, né? Fala, doutor. A coqueluche é a 5ª causa de mortalidade infantil por doenças que poderiam ser prevenidas no Brasil. E os casos da doença no país têm aumentado. A preocupação maior é com os recém-nascidos e crianças pequenas. Eu queria saber primeiro o que é coqueluche. Coqueluche é uma doença infecto-contagiosa que é comum a adultos e crianças e é causado por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. E ela pode ser prevenida com a vacinação, daí porque as nossas crianças em território brasileiro, a partir de 2 meses de idade, já recebem a primeira dose dessa vacina, porque é uma doença aparentemente benigna, mas que pode evoluir para sintomatologia grave, inclusive levando a óbito, se não tratada. Entendi. Vamos conferir agora a pergunta da Nilziele Dias, do bairro Tabuba. Como se diagnostica o coqueluche? O diagnóstico é feito a partir dos sintomas clínicos. Então, todo paciente, adulto ou criança, que persiste com tosse por mais de 15 dias, tosse seca, que a gente chama em paroxismos, é aqueles acessos de tosse que podem durar às vezes 5 minutos, 10 minutos sem parar, deve ser feito o diagnóstico diferencial com coqueluche. Outras doenças podem produzir tosse, outras bactérias, mas em geral, sempre que a gente estiver diante desses sintomas, o médico deve pensar na possibilidade de coqueluche e começar a tratar. Doutora, agora vamos conferir a pergunta da Maiara Carvalho. Como é o tratamento? Olá, Maiara. Quando a gente dá o diagnóstico da coqueluche, que é realizado pelo médico, normalmente se prescreve antibióticos que têm o poder de diminuir a gravidade dos sintomas e encurtar a duração da doença. E para cada faixa etária da nossa população existem medicações mais apropriadas para a gente usar. Em crianças pequenas, em geral, a gente usa uma medicação chamada azitromicina. Nos adultos, a gente pode usar a mesma medicação, mas existem ainda as sulfas e outros medicamentos. O ideal é que a gente procure um médico para que seja receitado o medicamento adequado para cada faixa específica de idade da gente. Doutora, a coqueluche, ela atinge mais crianças ou mais adultos? Hoje, a coqueluche faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de doenças preveníveis e próprias da infância. É muito mais comum na faixa etária pediátrica, mas a gente tem hoje uma redução muito grande do número de casos por conta da vacina que previne a doença, mas ela pode acometer tanto crianças quanto adultos, mas é tanto mais grave e mais comum na infância. Ok, sobre isso, a Zenete Costa tem uma pergunta. Como prevenir a coqueluche? Olá, Zenete. A prevenção da coqueluche é feita através de uma vacina chamada DPT, que agrega a vacina contra a difteria, contra o tétano e a coqueluche. E hoje, para as crianças que estão começando o cartão de vacina agora,
Essa vacina é chamada de penta, porque ela engloba outras vacinas numa mesma dose, no mesmo produto. Então, é a melhor forma de prevenir a doença, é sem dúvida nenhuma, e essa vacina deve ser dada aos 2 meses de idade, aos 4 meses, aos 6 meses e depois a criança precisa tomar ainda 2 reforços. Os adultos que tenham contato com pacientes portadores de coqueluche ou que convivem com crianças menores de 1 ano que têm a possibilidade de ter a forma grave da doença, também devem tomar a vacina de coqueluche. Doutora Mayra, agora a gente vai ver com a pergunta da Eliane Araújo, que mora no Icaraí. Se já tiver tido a doença, é preciso vacinar? Quem teve a doença precisa tomar a vacina, mas é comum que a quantidade de anticorpos circulantes produzidos depois das vacinas e das doenças, depois de um certo período, ela se esgote, ela caia e nós ficamos novamente vulneráveis. Ok, doutora Mayra, muito obrigada por participar mais uma vez do nosso quadro Fala Doutor e até a próxima. Muito obrigada. Emprego Aqui. A semana começa com boas chances de emprego no comércio de Caucaia. Só para costureira de máquinas industriais, são 15 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Oportunidade também para cozinheiro de restaurante de indústria e auxiliar de corte. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. E agora as dicas de utilidade pública. Anote o telefone da Delegacia de Defesa da Mulher, 3101-7926. E para ter informações na Justiça do Trabalho do Interior, é só ligar 3342-2523. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areia, as lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.